Mateus 28, versículo 19. Glória a Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Senhor, vem de encontro com a tua igreja, nesta mensagem tão importante, nesta mensagem tão necessária para os dias de hoje. Senhor, revela aos nossos corações, Pai. Revela ao coração da igreja, Jesus, Senhor, o rema dessa palavra, que nós possamos sairmos daqui, Senhor, orientados por Ti, despertados pelo Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Amém. Você pode sentar. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quantos aqui estão felizes com Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito? Talvez mesmo em meio a dificuldades, desertos e vales, nós mesmo assim podemos contemplar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Então nosso Deus é um Deus fiel. Amém? Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que de fato Ele está no nosso meio, está sobre nós nesses dias. De fato é Senhor das nossas vidas. Amém? Então quero aqui glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Por tudo aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas e na vida da igreja, num coletivo total. Amém? Talvez esta palavra, o tema desta palavra, a mensagem desta noite, possivelmente não vai assim alcançar todos, entre aspas. Talvez não é aquela palavra que muitos esperam, aquela palavra que traz aquele avivamento, como diz alguns, aquele reteté. Mas eu quero dizer para você que esta palavra é muito necessária para nós nos dias de hoje. Essa palavra é muito importante. Creio eu que a partir de hoje, a partir desta mensagem, você vai abrir mais o seu coração para o assunto que nós vamos transmitir hoje para vocês. Algo de grande necessidade. E aqui Jesus, Ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então Deus, Ele deixa aqui um mandamento para nós. Jesus deixa um mandamento para a sua igreja. Antes da ascensão de Jesus ao céu, Ele nos deu uma missão. Ele nos deu esta missão para nós, a igreja do Senhor. Qual é esta missão? Fazer discípulos de todas as nações. Então a nossa missão, a nossa tarefa como igreja nesses dias é fazer discípulos de todas as nações. Isto é algo que está no coração de Deus. Jesus sabia da importância do fazer. Jesus sabia da importância do discipulado naqueles dias. Jesus sabia da importância do discipulado para os dias vindouros, para o futuro, para os dias que nós estamos vivendo hoje. E nós sabemos que o discipulado, ele é uma bênção, ele dá certo, ele organiza a igreja. Discipulado, ele produz, ele gera frutos, ele guarda a igreja, ele fecha as portas do fundo da igreja. E como nesses dias eu tenho orado para que Deus possa
trazer essa essência do discipulado no nosso meio. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Jesus optou por fazer. No ministério terreno de Jesus, sempre estava com ele uma multidão de discípulos. Sempre estava com Jesus os seguidores. Mas também estava com ele os discípulos. Então acompanhava Jesus a multidão, acompanhava Jesus os seguidores, e acompanhava Jesus os discípulos, um grupo seleto de 12 ou mais. E Jesus tirou parte significativa do seu tempo para a formação de discípulos, para formar 12 homens. Jesus sabia o que poderia acontecer através da vida daqueles discípulos. E se nós fôssemos aqui fazer uma ilustração de uma pirâmide do discipulado de Jesus, poderíamos dizer aqui que na sua base Jesus teve 500 discípulos, que ele apareceu para eles ressurreto, para que eles não viessem se esfriar na fé. Jesus também tinha um grupo de 70 discípulos, aqueles que eles o enviaram. E dentro desse grupo, Jesus tinha um grupo de 12 discípulos, esse grupo seleto, esse grupo que Jesus aplicou parte significativa do seu tempo. E dentre esses 12, Jesus tinha três discípulos que ele compartilhava em momentos especiais, creio eu que coisas mais profundas. Quem são esses 3 discípulos? Quem lembra do barquinho? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eu só não vou cantar, irmãos, porque eu tenho uns irmãos aqui que é bom nisso, né? Deixa para eles, os pastores. Mas ainda dentro desse grupo, Jesus tinha um, que era aquele que reclinava a sua cabeça. Quem era este? João. Então Jesus, ele fez discípulos. E como é importante nesses dias o fazer discípulos, sermos discípulos. E nós sabemos que aquela multidão, ela tinha um interesse próprio, ela queria estar com Jesus por causa dos milagres. Dentro daquela multidão estavam ali os fariseus, os doutores, os saduceus, e eles estavam ali para criticar, estavam ali para pegar Jesus em algo ali. Então a multidão ela sempre está em busca de interesses próprios, ela é inconstante. Os seguidores, eles são inconstantes, às vezes estão e às vezes não estão. Mas os discípulos sempre estavam com Jesus. Os discípulos estavam ali com o Senhor, e por 3 anos eles andaram com Jesus. Eles viram, eles aprenderam, eles viram na prática Jesus fazendo aquilo que ele ensinava. Nós temos aprendido nesses dias que nós fazemos fazendo. Nós fazemos começando por nós mesmos. O melhor jeito hoje de fazer é começar por nós mesmos. Nós mesmos sendo, o testemunho, o referencial. E Jesus é este referencial para nós de discipulado, para aquilo que nós cremos. Então Jesus, por 3 anos, eles viram Jesus, viver a vida que ele ensinava. Então eles desfrutaram de um banquete especial. E certo dia Jesus, ele dá um sermão poderoso, um sermão forte. Jesus chega diante daquela multidão e Jesus começa a exortá-la, Jesus começa a repreendê-la. E o texto diz que aquela multidão foi se evasando, foi saindo. E de repente Jesus olhou, só ficou os discípulos. E Jesus chega então para aqueles discípulos e diz assim: vocês não vão.
E então Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Então nós já vemos aqui um referencial, nós já vemos aqui formação. Diante de uma palavra, muitas vezes uma palavra de repente que exorta, diante de uma dificuldade, muitos têm deixado Jesus, muitos têm abandonado, e não é isto que nós cremos para a igreja. O que nós cremos nesses dias para a igreja são pessoas maduras, são pessoas que têm raízes, são pessoas profundas, são pessoas que entendeu a missão, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e não saem de uma hora para outra, não abandonam o barco de uma hora para outra. Então por isso nesses dias nós precisamos fazer discípulos. Eu quero te encorajar nesses dias a entrar por esta porta de ser e fazer. Eu quero falar um pouquinho desta importância de ser e fazer. E nós sabemos que há um preço. Segundo aspecto, né? Você que gosta de anotar, há um preço para se fazer. O ser e fazer exige uma vida de cruz. O ser exige uma vida de renúncia. Em Lucas 14, versículo 27, diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Quem não toma a sua cruz e não nega a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Queridos, nós precisamos nesses dias falar mais da cruz. Você não vê por aí pessoas fazendo eventos, fazendo campanhas, 21 dias de cruz. Você não vê por aí pessoas fazendo uma consagração de 21 dias para viver uma vida de cruz. E nós sabemos que quando nós vivemos uma vida de cruz, a vida de Deus vem sobre nós. Nós sabemos que a vida de cruz nós recebemos da vida de Deus, e não só apenas recebemos desta vida, mas as pessoas que estão à nossa volta começam a ser beneficiados por causa da presença de Deus nas nossas vidas. A cruz nos fala de morte, mas também esta morte, ela traz vida. Jesus é o nosso exemplo. Foi por causa da cruz de Cristo que nós hoje estamos nesse lugar. Foi por causa desse preço que foi pago que nós estamos aqui desfrutando do melhor do Senhor nas nossas vidas. Então nós, discípulos, precisamos viver esta vida de cruz. Precisamos renunciar. Lucas 14, versículo 27 diz assim: quem não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Creio que a referência anterior é alguns versículos antes, depois você corrige aí. Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E é isso aí. Precisamos viver esta vida de renúncia. Nós precisamos renunciar. Tem muitas coisas para a minha vida e para a sua vida que nós vamos olhar, mas nós não vamos poder fazer. Tem muitas coisas, tem muitos ambientes que eu e você nós podemos até olhar, mas nós não podemos estar nesses ambientes. Por quê? Porque nós somos um povo diferente. Somos um povo diferente, diferenciado a esta sociedade que nós estamos vivendo nesses dias. Precisamos nesses dias muitas vezes renunciar ao conforto. Isto é viver uma vida de cruz. Precisamos nesses dias muitas vezes renunciar. Pela manhã aquele banquete, aquela mesa farta, para nós darmos o nosso primeiro para Deus. E muitas vezes nós não temos vivido esta vida de cruz, mas é necessário.
Quantos estão me entendendo nesta noite? E agora nós sabemos o porquê que o fazer tornou-se algo tão desafiante. Porque as pessoas nesses dias não querem abrir mão do seu conforto. As pessoas nesses dias não querem abrir mão das suas próprias vontades. E cristianismo é isso. Olhe para mim aqui, olha aqui. Cristianismo, meu irmão, é renúncia. Quem disse que é fácil? Não é fácil não, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Como é bom servir a Deus. Como é bom se entregar inteiramente para a palavra, para os princípios de Deus. Isso é tremendo demais. Quantos sentem nesse exato momento uma paz tremenda no seu coração? Por acaso tem algum valor que pague isso? Isso é graça de Deus. Deus tem derramado graça para esse tempo. Então nesses dias o fazer tem sido desafiante. Mexer com gente é fácil. É fácil. Mas eu quero dizer para você que é muito bom. É muito gratificante. Trabalhar vidas é muito gratificante. Queridos, ter bens é muito bom. Ter mesa farta é muito bom. Ter um carro do ano é muito bom. Ter família é muito bom. Mas eu quero dizer para você, tudo isso passa. Mas aquilo que você faz para Deus na vida de uma pessoa vai ficar eternamente. Então eu quero desafiar você nesses dias a fazer, a ser e fazer. Como, queridos, tem sido importante isso nesses dias. E o melhor de tudo é que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você entende assim, aplauda o Senhor. Então diga comigo, vamos fazer discípulos. Aleluia. Jesus orou a noite toda. Jesus, quando foi chamar os seus discípulos, Jesus na sua caminhada, queridos, ele pagou um alto preço. O Pedro deu trabalho. Sim ou não? Pedro deu muito trabalho. Pedro dá trabalho demais. Tomé deu trabalho. Sim ou não? Mas Jesus sabia do que poderia se tornar aqueles homens. Jesus sabia da importância da formação na vida daqueles discípulos. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, não sendo mulher, mas ele já sabia um pouquinho do que era gerar. E ele escreve àquela igreja dizendo assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vós. Paulo, a busca dele era tão grande, Paulo pagava um preço tão grande, que ele chega aqui no livro de Gálatas, ele diz assim: olha, mais uma vez, meus filhos, eu sofro dores de parto. Os homens têm uma ideia, mas as mulheres sabem do que eu estou falando, do que Paulo estava falando, com um propósito de ver Jesus sendo formado naquela igreja. Sabe, queridos, e como esta igreja foi uma igreja abençoada. Então quero dizer para você que vale a pena. Eu quero dizer para você que vale a pena você nesses dias entrar por esse caminho de edificar a igreja do Senhor.
Porque não há nada melhor e maior nesta terra do que edificarmos a igreja do Senhor Jesus. Então a cruz, o preço, é o caminho perfeito para a formação. Cruz nos fala de preço, de relacionamento com Deus. Cruz nos fala de relacionamento com os nossos irmãos. Cruz nos fala de renúncia. E nesses dias nós precisamos, para ser e fazer, nós precisamos entrar por esse caminho, pelo caminho da cruz, e nós veremos muitos filhos chegando neste lugar. Jesus viveu isso. Jesus, ali no Getsêmani, ele orou ao Senhor, e a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, e a sua oração foi: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não faça a minha, mas a tua vontade. Queridos, Jesus já tinha a revelação da missão que Deus tinha para ele. Creio que Jesus, naquele momento ali, ele conseguiu ver a humanidade, ele conseguiu ver a igreja do Senhor, ele conseguiu ver a minha vida e a sua vida. E por causa desta obra tão tremenda, por causa desta obra tão maravilhosa, eu e você, nós estamos aqui hoje. Estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor e experimentarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. Terceiro, o discipulado, ele reproduz. O mais importante e mais maravilhoso no discipulado é que o DNA é transmitido. O mais tremendo do discipulado é vermos aquilo que vai sendo transferido. Então, quando eu sou, eu tenho autoridade, eu me torno referencial. Então, quando eu recebo a missão, a visão, esta missão e esta visão começa a fluir através da minha vida. E ao olharmos para o grupo, para os discípulos de Jesus, lá no início, eram homens pescadores, cobradores de impostos, homens simples, homens normais, mas foram estes homens que se tornaram os apóstolos de Jesus, e que abriram milhares de igrejas. E aqueles pescadores, aqueles homens simples, se tornaram em grandes homens de Deus, que ganharam milhares de almas para Jesus, que a sombra deles curava, o lenço curava. E eles cresceram tanto, e eu quero que você comece a empolgar agora. E eles cresceram tanto que certo dia eles começaram a orar num lugar, e o chão tremeu. Queridos, por meio da vida daqueles discípulos, sinais e prodígios aconteceram, e milhares de vidas foram salvas por meio deles. E no livro de Atos nós vemos os relatos dos discípulos, dos apóstolos. E eu e você, nós somos a continuidade do livro de Atos. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença nesses dias. Eu e você, nesses dias, fomos chamados para saquear o inferno e povoar os céus, para tirar a pessoa do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. E não são poucos os que estão precisando de participar desse banquete na presença do Senhor. Talvez você olhe para mim nessa noite e pode dizer assim: bispo, mas eu não tenho muito estudo, bispo, eu sou uma pessoa tão simples. Eu quero dizer para você que Deus quer te usar,
que Deus vai usar você na sua simplicidade, Deus vai usar você da forma que você é. E eu quero dizer para você, há algo poderoso na sua vida. O Espírito Santo de Deus flui através da sua vida. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Há algo tremendo na sua vida. Sabe o que é? O seu testemunho de conversão. Tem algo em você, o seu testemunho, que pode mudar a história de muitas vidas. Vocês viram aqui o testemunho do Pedro. Testemunho, meu irmão, edifica. Testemunho transforma. Sabe, Deus quer nos usar nesses dias para fazer discípulos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então aqueles discípulos revolucionou. Aqueles discípulos marcou aquela época. Irmãos, aqueles discípulos, onde eles chegavam, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio deles. Mas queridos, eles também causavam alvoroço. Foram pessoas que mudou, sabe, a rotina da época. Foram pessoas que andaram na contramão. E é isso que eu quero propor para você nesta noite. Para nós andarmos na contramão desse sistema, dos acontecimentos que estão acontecendo nesses dias. E assim como o Senhor honrou aqueles discípulos, apóstolos, Deus vai nos honrar nesses dias. Eu te convido você, para nós revolucionarmos. Eu convido você, para nós fazermos a diferença. Sabe, irmãos, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, vá para suas casas, comam bem, vivam em família e descansem em paz. Foi assim? Não, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Escute, olha aqui para mim. O poder de Deus, o fluir de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida é uma bênção, mas não é para ficar para você, é para você deixar fluir através da sua vida, para impactar a vida das pessoas que estão à sua volta nesses dias. Mas recebereis poder e ser-me-eis as minhas testemunhas. Jesus aqui está falando para a sua igreja. Somos nós, eu e você, somos nós que precisamos receber a revelação. É a igreja do Senhor que precisa receber a revelação do ID. Somos nós, queridos, todos os domingos temos sido abençoados aqui de uma forma poderosa, sim ou não? Porque tem algo, meu irmão, para a glória de Jesus, que Vila Pedroso tem. Muita graça de Deus, muita unção, muita presença de Deus. Tem algo que nós temos aqui, mas eu quero dizer para você, que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: vá para Samaria, vá para Judeia, vá para Jerusalém, vá para os confins. Jesus está dizendo: vá para o Recanto. Jesus está dizendo: vá para o Castros. Jesus está dizendo: vá para o Dom Fernando. Jesus está dizendo: vá para o Santo Hilário. Jesus está dizendo: vá para o Concórdia. Jesus está dizendo assim: vá, porque eu quero te usar, meu filho. Eu quero te fazer de você um ganhador de alma. Sou eu que vou te capacitar. Nós, os pastores, estamos ansiando por esse tempo. Nós estamos ansiando pelo crescimento da igreja. Nós, a minha equipe, nós estamos sonhando em ver aqui. Hoje o culto pela manhã estava quase cheio. Nós estamos querendo encher o segundo culto. Nós estamos querendo fazer o terceiro culto.
tudo para a glória de Jesus. Nós estamos nesses dias com uma meta de saquear o inferno e povoar os céus. Aleluia. Isto é possível? É possível, sim. É possível. E eu vejo tantas pessoas, tantos líderes, tantos irmãos preciosos nesse lugar, que têm revolucionado, que têm feito a diferença. Escuta, nós vamos deixar um legado nesse lugar. Eu e você, eu tenho 35, brincadeira. Não sei quantos anos você tem. 38, 45, 44, 25. Não sei quantos anos você tem. Mas sabe aquela maravilha que aconteceu aqui um pouquinho? Sabe todas aquelas crianças? Um dia eles vão chegar e vão dizer assim: poxa, que obra linda, que obra maravilhosa. Nossos pais pagaram um preço. Nossos pais pagaram um preço para que essa multidão de famílias pudesse estar aqui hoje, adorando o Senhor. Essas crianças vão dizer um dia: eu me orgulho do meu pai, eu me orgulho da minha mãe, porque me ensinaram um caminho, e é esse caminho que eu vou ensinar para a vida de muitos. Então o discipulado reproduz. Estes homens reproduziram a vida de Deus. E nós sabemos que nós somos a boca de Deus na vida das pessoas. Como fazer? Ensinando, fazendo. Como fazer sendo boca de Deus? Como fazer tendo a palavra de Deus nos lábios? Vivendo uma vida de oração. Porque, queridos, se você está cheio de Deus, você vai transmitir Deus através da sua vida. Eu quero fazer uma ilustração aqui rapidinho. Suba aqui a Nilke, as suas discípulas. Quero falar um pouquinho para você de reprodução. Cadê a bispa? Está por aí? Será que a bispa está com a neta dela? Bispa, não precisa correr, filha. Nós te esperamos. Esse povo é contigo. Então eu quero que hoje, eu quero que você veja algo fantástico. Olha para mim. Eu quero que você veja algo que, de repente, vindo sobre a igreja, a revelação vindo sobre a igreja. Queridos, nós vamos ver uma multidão nesse lugar. Alguém disse no livro, Kate Phillips diz assim: como é que eu sei que o meu trabalho está funcionando? Como é que eu vou saber? É quando aquilo que eu estou ensinando na vida de uma pessoa, eu a vejo ensinando a outra pessoa. E aqui nós vemos 4 gerações. Nós vemos aqui a bispa, sabe, trazendo vida sobre a vida da Nilke. E de repente nós podemos contemplar que está funcionando, está dando certo. E a Nilke está transmitindo sobre a vida da Giovana. E a Giovana sobre a vida da Karen. Então nós temos aqui uma reprodução. Discipulado, ele organiza a igreja. Discipulado, ele fecha as portas do fundo da igreja. Ei, eu te convido você para nós fecharmos as portas do fundo da igreja. As pessoas chegam na igreja, eles dizem assim: é minha última esperança. E muitas vezes nós não estamos inserindo estas pessoas.
As pessoas chegam na igreja, eles dizem assim: é aqui que eu vou viver minha vida, é aqui que eu vou criar meus filhos, é aqui que eu vou dizimar, é aqui que eu vou entregar as minhas ofertas, é aqui que eu vou me casar. E nós, igreja do Senhor, nesses dias, nós precisamos, queridos, dar um suporte para as pessoas que estão chegando. Nós somos o respaldo para esta sociedade. Nós somos a resposta para a vida daqueles que estão desistindo, que estão sem esperança. E o discipulado é isso. Discipulado gera esperança. Quantas pessoas têm sido ajudadas através do discipulado? Quantas pessoas têm alcançado transformação através do discipulado? Então nós vemos aqui uma reprodução tremenda, 4 gerações. E agora a Karen ganhou mais uma adolescente. Por favor, filha, você não é adolescente, por favor, pode vir. Olha só que tremendo, chegou mais alguém para a igreja. A Karen trouxe mais alguém para a igreja. Quem vai cuidar? Seu nome? Quem vai cuidar da Amanda é a bispa? Não, quem vai cuidar da Amanda é a Karen. Vocês estão me entendendo? Um pastor consegue pastorear no máximo 60 pessoas, e ele morre. Mas hoje nós vemos aqui um modelo que faz a diferença, que dá certo. 5 gerações. Então quando isso aqui pegar, a bispa cuidando bem da Nilke, a Nilke cuidando bem da Giovana, a Giovana cuidando bem da Karen, e a Karen cuidando bem da Amanda, a igreja do Senhor vai se fortalecendo e crescendo dia após dia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado. E isso está acontecendo. Agora rapidinho, como fazer? Como começar? Começa através das células. Vem aqui, Natim. Vem a célula do Natim aqui. Vem todo mundo. A Amanda hoje está em todas. Natim, fica no meio aqui. Vocês dois para cá um pouquinho. Então nós temos aqui um casal de líder. E esse casal de líder tem uma célula. E eles então tem 2 microcélulas. O que é microcélulas? É eu e mais um. Vem aqui, por favor, de cá. Vem de cá, fica aqui, por favor. Pode ficar perto do som lá, eu quero que fique mais longe. Então olha só que tremendo, 2 microcélulas. E tudo começa na célula. Então eles estão cuidando desses 2 casais. Mas esta célula está crescendo. E a Amanda ganhou mais uma vida para Jesus. Né, o seu nome? O Marcos Vinícius ganhou mais uma vida para Jesus. Então vem mais um casal aqui. Rapidinho mesmo, rapidinho. Aqui, vem. Ganhou mais um casal. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então olha só que tremendo. Então é o Natim que vai cuidar desse casal? Não. Quem cuida é aquele que ganha. Quem amamenta a ovelhinha é quem? A ovelha mãe. Então aqui nós já temos 4 microcélulas. 1, 2, 3, 4 microcélulas. Agora o Gilmar, mas a Ludmila ganhou mais um casal para Jesus. Vem vocês 2. Pode vir, não precisa intimidar não. Vem vocês 2, rapidinho. Então olha só que tremendo. Nós já temos 5 microcélulas. Quem vai cuidar desse casal que está chegando? É o líder? Não, quem vai cuidar é o Gilmar, mas a sua esposa. Agora eles ganharam mais um casal. Vem aqui, Cristialine e Marquinhos correndo. Mais uma microcélula está sendo formada.
Agora eles ganharam mais um casal. Vem aqui, Marcelo e Tati. E Patrícia. Mais um casal. Olha só que bênção. Olha o tamanho desta célula. Olha que maravilha. O melhor lugar de se começar é lá na célula. Olha só a igreja sendo pastoreada no meio de semana. Olha só que maravilha. Quantos estão me entendendo? Então nós aqui temos uma microcélula. Aqui nós temos duas. Então o Gilmar cuida desse casal. Esse casal cuida desse casal. E o Júnior cuida do Marquinhos. Amém? Quantos estão me entendendo? Agora esta célula tem 12. Agora eu vou te ensinar para você como multiplicar de uma forma sadia. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos multiplicar. Então quem vai multiplicar? O Gilmar vai multiplicar com seus discípulos. E o Natinho vai multiplicar com seus discípulos. Nós já temos uma multiplicação saudável. Quantos estão me entendendo? Agora vem aqui, todo mundo, faça um bolo aqui. Vem vocês dois aqui para frente. Faz um bolo. Embola. Já imaginou o Natinho cuidando desse tanto de gente? Não, aí de repente a célula ganha mais um. Vem o Josimar e a Nilka aqui, rapidinho. Aí de repente vai matar o líder. O líder está cuidando de todo mundo. Olha só o cansaço dele. Está cansado. O propósito é que nós possamos formar microcélulas dentro das células. A célula que o líder cuida de todo mundo, sufoca. E é uma célula que não é fácil multiplicar ela. O propósito é que a igreja seja organizada. Amém? E desta forma, nós veremos o crescimento. Nós veremos uma reprodução poderosa nesses dias. Muito obrigado, os irmãos. E você, faça microcélulas. Eu já tenho que encerrar. Mas eu quero dizer para você, rapidinho. Quantos estão me entendendo? Eu estou falando de coisas bem práticas. Quero falar de alguns aspectos práticos e importantes para tornar o ser e o fazer eficaz. Para tornar mais fácil. Primeira coisa, olhe para mim. Procure se relacionar. Tudo começa a partir do relacionamento. Tudo começa, meu irmão, a partir da nossa comunhão. Nesses dias nós precisamos nos relacionarmos, vivermos a verdadeira koinonia, voltar para o original de Deus, para aquilo que nós aprendemos com a igreja primitiva. Atos 2, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Havia temor entre eles, sinais e prodígios eram feitos por meio daqueles discípulos, daqueles novos convertidos. Eles vendiam as suas propriedades e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes, no templo e de casa em casa. Queridos, precisamos nesses dias viver este relacionamento forte. Precisamos nesses dias viver esta comunhão. E eu quero dizer para você que comunhão não é churrasco apenas. Sabe o que é a koinonia? A koinonia é você ter comunhão, mas uma comunhão que edifica, uma comunhão que gera vida, uma comunhão que gera transformação, um relacionamento que tem propósito. E muitas vezes nós entramos pelo churrasco, pelas comunhões e continuamos as mesmas pessoas.
A igreja do Senhor precisa ser edificada. E se aqui olharmos para o Salmo 133, ó quão bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, é como o orvalho. E no final do texto o Senhor diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção. Segunda coisa, seja ensinável, tenha um coração ensinável. Talvez você é uma pessoa que já conhece muito bem a palavra, mas eu quero dizer para você que o dia que você parar de ser ensinado, você vai parar de crescer. E muitas pessoas não têm um coração ensinável. Queridos, no meu discipulado eu passo apertado, porque eu tenho teólogos, doutores, né? É os caras, mano, já deram aula, não sei aonde, já fizeram o curso de... Vocês não imaginam. Mas eles têm um coração ensinável. Precisamos nesses dias ter esse coração ensinável para aprendermos mais. Escuta aqui, abra o teu coração, tenha esta abertura para alguém falar na sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque muitas vezes, queridos, nós não queremos que ninguém fale nas nossas vidas. Escuta aqui, alguém precisa falar na tua vida. Alguém tem que relacionar com você, tem que ser bênção na tua vida. Alguém tem que ser profeta na sua vida. Alguém tem que chegar para você um momento e dizer assim: meu irmão, esse caminho que você está caminhando, ele não é bom. E como eu louvo a Deus pela vida dos meus apóstolos, seja transparente, rasga o teu coração. Nós sabemos que, queridos, primeiramente é Deus, mas nós precisamos ter alguém para nós rasgarmos os nossos corações. Às vezes passamos por dificuldades, às vezes passamos por tribulação, às vezes estamos atribulados, mas nós ficamos atribulados, nós ficamos isolados. A tendência nossa é de nos isolarmos. Escuta aqui, você não é ilha para ficar isolado. Cristianismo se vive através de relacionamentos. E nós temos aprendido nesses dias, meu irmão, que nós não confessamos o pecado, nós confessamos a tentação. Nós somos tentados, e por que não chegarmos para a vida daquele que tem autoridade sobre nós e dizermos assim: meu irmão, ore comigo. Meu irmão, põe a mão na minha cabeça, eu estou tribulado, eu estou sendo tentado, tem uma mulher no meu trabalho, assim, assim, assado, olha aqui, ore por mim. E muitos não têm tido esta abertura, e por causa de não ter esta abertura, muitos têm vivido uma vida de mediocridade. Escuta aqui, tem coisa nas nossas vidas que virá através da confissão a cura. Tem dificuldades nas nossas vidas, tem debilidade nas nossas vidas, que nós vamos receber a bênção de Deus quando nós confessarmos: confessai-vos uns aos outros e sereis curados. É lógico que nós temos o Senhor Jesus, nosso maior referencial, mas, queridos, por favor, tem alguém que fale sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus nesta noite? Olha aqui para mim, rasga o teu coração, vomita no seu líder. Meu irmão, quando o negócio pega aqui para mim, para a Bispo, você sabe onde nós vamos parar? Lá na aldeia do Vale. E nós chegamos ali, nós nos rendemos diante dos nossos apóstolos, e eles oram por nós. E quando nós saímos de lá, nós já não somos mais os mesmos. Tem coisa nas nossas vidas, na sua vida,
que o diabo não quer que você se abra. Tem coisa na sua vida que o diabo não quer que você revele, e muitos não revela para ninguém, mas sofre a vida toda, não experimentam o melhor de Deus. Queridos, olha aqui para mim, precisamos viver uma vida diária de confissão. Sabe como virá o crescimento nas nossas vidas? Através da transparência e da confissão. E por que não compartilhar os teus sonhos? Quantos aqui têm sonhos? E por que não compartilhar os teus projetos com alguém que é autoridade sobre a sua vida? Quantos lembram de Ana? Naquela época o sacerdócio estava corrompido. E Ana diante do altar, e ela orava diante do sacerdote. E o sacerdote chegou para ela e falou assim: ô embriagada, o que é isso? Como é que você vem assim para a casa do Senhor? E Ana virou para aquele sacerdote e disse assim: não, meu Senhor, tua serva está com a alma aflita, não me tenha como filha de Belial. Chegou um dia que o sacerdote abençoou ela. Quando ela virou as costas, o seu semblante já não era mais a mesma. E depois de certo tempo, veio Samuel, o profeta que ungiu o rei Davi. Deus é um Deus que abençoa princípio. Talvez você pode olhar para o seu líder e dizer assim: mas meu líder, quer dizer para você, Deus é um Deus que abençoa princípio. E para encerrar, porque o negócio está ficando bom demais, não espere pelo seu discipulador. Não espere por ele. Vá. Porque nós temos a tendência de esperar. Não espere. Vá você. Porque Deus abençoa na atitude. Quando você vai, você já está com o coração aberto, e Deus abençoa poderosamente. Está entendendo por que muitas vezes nós não somos abençoados? Mas eu quero te desafiar você a ser esse discípulo, a ter esse coração, e Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. E eu quero orar com você.